Então passa a moderadora as palavras para poder dar abertura à sessão. Ok. Muito obrigada Bom. por permissão da doutora Paula, minha tia, minha mana, minha filha ao mesmo tempo. Nona saudar todos os que estão ali presentes para mais uma sessão de café jornalístico, promovido sempre pelo Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social, que Sinjotex, em parceria com o Centro de Teatro Oprimido, que Fórum de Paz, base de lema, vozes que têm equilibrar diálogo. E, efetivamente, a luz de comunicação e jornalismo na perspectiva de gênero. Esse tudo é por ocasião do Dia Internacional de Mulher, que é bem assinalado no dia domingo, em Castanheiro. Mas me se só começar para falar como na realidade, debate sobre gênero está colocar manga de base em confronto ideias de modernidade com valores de tradição, ideais religiosas e também com princípios seculares. A não ver, e que tudo que está considerado moderno, que é inquestionável, e nem tudo valores tradicionais também perpétuos. Nesse confronto de ideias que de valores, não é vista perante a necessidade de encontrar na comunicação e no jornalismo vozes de equilíbrios que te conduzir para caminhos consistentes e ascendentes na matéria de gênero. Então, na colocar já agora, na passa a tia Paula também para fazer uma pequena introdução, não te entrar na primeira questão. Muito obrigada, Andira. Não começar também para falar minha mantenha de paz para tudo, meus colegas jornalistas que estão na sala e outros convidados também de organizações de sociedade civil que está ali, minha mantenha especial para a doutora Caricedi, que mulher batalhadora no Cibito, do Guintes Conselho, e no veterano Fernando Jorge, para falar refletir sobre o tema jornalismo e comunicação na perspectiva de gênero, no contexto de Guiné-Bissau, e ao mesmo tempo refletir também sobre democracia, sobre inclusão e sobre equilíbrio na todo espaço público, mas particularmente na comunicação social. Eu não sei como a informação é só um instrumento, aliás, jornalismo é só um instrumento de informação, mas também de construção de paz, de democracia. Então, não pensa como tem mangas de avanços registrados na área de comunicação social em relação ao gênero, mas não tem ainda muito para fazer. Para mim, a mulher está ainda subrepresentado nas redações. A mulher está sofre desafios significativos, mas particularmente de assédio durante seu trabalho. Assédio não só na redação, mas também mesmo a nível de redes sociais. Então, pensa que esse é um bom tema para nós refletir sobre ele, no quadro de comemoração de 8 de março, que nós comemoramos antecipadamente a OSS. Muito obrigada pela presença e Dira. Obrigada. Antes de não entrar mesmo na primeira, na colocar questão, não gostava de convidar a senhora Luísa Domingas Gomes Alves, que está em representação do ANEP e na representa a Denise, e um dos panelistas, uma daí poder ocupar esse lugar, se faz favor. Obrigada, Luísa. Na primeira questão, para nós ilustres painelistas, e na boa perspectiva, já agora, que mecanismos que podem promover ou favorecer, que podem favorecer a promoção de igualdade de gênero no meio de comunicação social? Na Kunsa Fatiu Nanjo. Só a favor. Por papel, né? Sim. E na SEB? Gente de rádio, tem de Ok. Bom, a mim pensa que uma Paula avança bem. Antes tem que saudar mulheres, obviamente, né? Para ver esse dia que motivasse esse novo café jornalístico, mas também promotores. Se uma cana falar, Paula avança bem com de condições. Tem uma presença maior, né?
mais qualitativa de mulheres na redação. Parece-me que ele é um facto. Não só na rádio, como em outros médias. Que ele não olhado. Outro, e própria formação também. Em matéria jornalística, conhecimento. E para aquilo e tem projetos que pode fazer, mas projetos e coisas pontuais. E tem que ter uma política, mais uma vez, não acho que o Estado tem um papel ainda importante na desempenho. Porque se não há de órgãos em si, órgãos infrágeis, a maior parte deles, e que é preciso não entrar em detalhes, é que tem a capacidade de fazer formação naquela área. Mas se não olha a maneira como o mundo está organizado, como as Nações Unidas, questão de mulher e uma questão transversal. Órgãos de informação também devem refletir que transversalidade na trabalho. Mas como é que aquilo pode fazer agora? E tem que ter uma organização. Lembra, esteve num workshop que a organização de Paula Melo promoveu, pensa Liga também está naquele projeto. Não falar como tal como órgãos de informação de Guiné está atualmente, né? Cada quem por si. Aliás, e modelo também de partidos políticos, cada quem tem nesse partido, cada quem é presidente, cada quem é candidato, não cana bem longe. Portanto, tem que ter um novo modelo de médias, uma nova organização de médias, mas aquilo é uma questão muito vasto, só para falar como lá que tem que começar. Outro é a organização de redações. Redações deve ter alguém especificamente para papel de género? É verdade. Mas será que aquilo é realidade na Guiné? Não redações tem staff competente para que a matéria. Lembra que dia naquela formação está na Casa dos Direitos Indira papel de conferência de Beijing, né? Na sua introdução. Para a maior parte de que gente que está lá, conferência de Beijing, e quê? Portanto, é preciso também ter uma cultura à volta de questões femininas, questão do género, questão da mulher. E os jornalistas têm que informar sobre aquilo lá. E que a partir de que não olha a osso, que não aconselha, não. E tem toda uma pesquisa que preciso fazer, e coisa assim. Bom, a mim, pensa como uma contribuição como por dar-lhe é essa. Como é que não de organizar nas redações para não poder acompanhar, refletir, fazer uma informação suscetível de mudar a condição feminina na Guiné-Bissau, suscetível de contribuir para o equilíbrio de género, para chamar a atenção sobre problemas que está afligindo, problemas de educação, de privação de liberdade, limitações de direitos, uma série deles. Ok? Moderadora que dá um limite para a não intervenção, mas nunca me esgota tudo esse assunto, não pensa nada palavra para outros. Ok? Falar bom dia a todo mundo que está na Gemberém de Paz. Para agradecer uma vez mais o convite que vou formular no Plano Cristão junto com vós. Para felicitar a Sinjoteca, para felicitar tudo gente que está trabalhando na paz, a paz na Guiné-Bissau. Mr. Falamantenha, presidente da Liga Guinense de Direitos Humanos, presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social de Guiné-Bissau, Mr. Falamantenha, Dr. Mandinga, Dr. Grande de Comunicação Social e Dispensa, Mr. Falão especial Mantenha, a nova jovem do ANEP Guiné-Bissau, que não casa, mas minha mantenha não vai, é dos grandes senhoras que estão na modera esse no Jumbai Daos. Para falar em relação ao mecanismo que pode promover igualdade de gênero na comunicação social, isso vai começar para falar para não focar nas mulheres. Para ver não falar já ou quando não para de gênero, não cada vez vai para sexo específico, que seja para não focar suma hora que não para de gênero, não para de mulheres, não.
não na papel de desequilíbrio social que pode estar tanto para homens como para mulher. Então, é fatos que você está a colocar ali, de como que não pode promover essa igualdade. Ontem noite estava a refletir, fica na lluvia. Bons rostos, as mulheres que estão na área da comunicação social, e bem imagens de momentos muito difíceis na Guiné-Bissau, onde é como olhar mulheres, você está ali na mesa e outros que cá estão ali. Você estava tão determinado, você estava tão focada, mas e que só para ver a você mulheres, mas vou mostrar qualidade técnica, eficiência, eficácia na própria boa profissão. Então, pensa como a hora que nós vamos valorizar é questão de poder promover igualdade de gênero, não tem que dúvida, competência de gente, se qualidades humanas, se grau de prestação, se grau de diferenciação em relação a essa profissão. Como é que trata se ética, se deontologia da área da comunicação, tanto macho como a fêmea, para a gente compreender como a profissão que você vai cuidar é uma das profissões mais nobres que tem no mundo. Se você tratar direito, pasta tem. Mas se você tratar direito, isso gera conflito. Então, para aquilo, a hora que você distingue qualidade de boa profissão, você distanciar, cada um de nós tem esse cor partidário. Mas a hora que você está na boa profissão, você tem que saber distinguir que é que faz política ativa em termos de cores partidárias, que é que servir utentes tanto internos como externos, sem dúvida, pertença de clientes. Então, na avaliação, tanto na ocupa postos de decisão, na questão da comunicação social, tem que igualdade, paridade de gênero dentro da comunicação social, pensa, esse aspecto é muito importante. Bom nível de formação, bom grau de prestação, boa sensibilidade, bom respeito para boa ética, para ver aquilo que também permite para não qualificar boa eficácia, para qualificar até aceitabilidade que vou poder ter ou não na sociedade. A mim pensa como nesse aspecto, aqueles que estão a decidir, é de decidir na comunicação social, para essa cor partidária um bocadinho, é decidir para qualidades de prestação de serviço que a sociedade na pera de vós. Pensa como a questão de capacitação e falado, questão que tem a ver a formação real ainda de base, para mim, e tem aqueles que profissionais de carreira, e tem aqueles que gostam daquilo de boa área de formação, é de seguir, mas que profissionais com diplomas formados realmente nessa área. Pensa, é dos camaradas de gente de comunicação social, todos eles têm direito de ser treinado, de ser ensaiado, de ser focado, mas para ir avaliado, a hora que a avaliação bem tem critérios para poder ascender a posto de decisão na área que você está, seja ele na redação, seja ele na diferentes áreas de boa carreira, e tem critérios de ascensão, mas para a gente valorizado. Para valorizar de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua prestação. Tenta promoção de carreira. Para ver alguns mangas e bolsos que têm melhores qualidades para ser grandes gentes de comunicação social, mas a fica só não com. Está ficando parada, que está olhado, e fica, na contribuir. Mas neste também, você vê com uma boa formação, carreira que vou colher é uma carreira que não está falando de sacrifício. Para ver na todo espaço, de sabor ou de caçabe, você está presente. E longe ou perto, você está presente. E quando vai a pé ou quando vai na carro, você está presente. Então, se não sei até, se uma maneira que está falando a você quinto poder, sem calhar, quarto poder, pensaram na realidade, pensaram uma efetividade, e assim, para dar condições de vou trabalhar, para que a nós médicos não tem exigir para hospitais, para comunicação social, para ver a vosso veículo, para poder ajudar para a saúde está direito,
para a educação está direito, para a proteção social está direito, para ter equidade, igualdade de oportunidade entre tudo gente que está num determinado espaço, nessa situação concretamente na Guiné-Bissau. Não para ali para nunca monopolizar, outros gente também tem direito à palavra. Muito obrigada, doutora Kadima, sobretudo na perspectiva de mostrar como nós e veículos, né, que está fazendo também da visibilidade a outras áreas, mas também na que áreas não está fazendo vincar direitos de pecadores, para ver agora que aqui direitos não é violado, comunicação social está capaz de demonstrar. Deixa só antes de não passar a palavra, doutora, e capa contrária. Ora que eu não falo de gênero, não está falando, e homem com mulher, por acaso, mas não está mais... cai para partes de mulher, para ver o nosso exatamente desequilíbrio, sabe? E aquilo comanda. Porque num país de instabilidade constante, instituições frágeis, então, ora, voz de mulher, tá? Tem mais mulheres na redação, você como a nós que promotoras de diálogos, a nós que fazer aqui narrativas que podem ajudar na coesão social, na estabilidade do país, é como a nota mistura. Ora com mulher na papel e te ajuda tio e que junto com o homem não e que mesmo e que todo homem que está criando também problema mas de mulher e mais nesse sentido de juntar gente de promover paz e que lá como a dona fala assim diz que não se vê como homens com mulheres e que lá que gênero obrigada que não passa Abubakar Touré obrigado. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, me saudar e felicitar promotores dessa iniciativa, mais uma edição de Café Jornalista, a Sinjotex e Fórum de Paz e todos outros parceiros que estão envolvidos nessa iniciativa. Bom, me também saudar colegas que fazem parte do painel e público que não ouviram não só nesse espaço ali fisicamente, mas também aqueles que estão acompanhando remotamente através de rádios e redes sociais. Bom, e também saudar, nós estamos a falar de mês de março e mês de mulheres, e mês de igualdade de gênero, e poder que lá não aproveita desde já, mandar um grande abraço a todas as mulheres de Guiné-Bissau, tudo valentes mulheres de Guiné-Bissau que têm estado a trabalhar todo dia para sustento de famílias, mas também contribuir para a paz, que o desenvolvimento seja uma realidade na Guiné-Bissau. Bom, vamos pensar em primeiro lugar, antes de não responder a questão, se calhar não precisa de esclarecer no ouvintes que jornalismo. Bom, a nossa jornalista, mas a compreensão geral que não tem sobre este tema, acho importante esclarecer para poder perceber o quão importante, para não falar de gênero na comunicação e no jornalismo. Bom, para que não se via genericamente como jornalismo é uma atividade de informar e formar opinião pública sobre assuntos de interesse público com base em critérios de verdade. Ou seja, tudo que é assuntos de interesse público, órgãos de comunicação social, jornalistas têm o dever de investigar, averiguar e tecer ao público, para cidadãos em geral, poder estar devidamente informados sobre isso. Então, se é que jornalismo se definição, então na sociedade, nós vimos como em primeiro lugar, a sociedade está composta para homens com mulheres do sexo, esse que não tem na sociedade. E esse do sexo, homem com mulher, se vida, se forma como é que está viver, se relações de poder, tudo aspectos que fazem parte do interesse público. Então, se faz parte do interesse público, então, órgãos de comunicação social têm a obrigação e dever legal e moral de nascer atividade dia a dia para refletir os interesses específicos de cada um são desse sexo. Bom, respondendo diretamente à pergunta, órgãos de comunicação social, o gênero
poder refletir na mecanismo para refletir na comunicação e no jornalismo, pensa não poder invocar 2-3 aspectos fundamentais. Primeiro, e tem a ver com representação, como aqui falaram ali. Sociedade está composta para homens com mulheres. Homens com mulheres devem poder competir em pé de igualdade nas esferas de tomada de decisões na sociedade, mas especificamente na órgãos de comunicação social, para ver aquilo que nós estamos a falar dela. Aquilo significa que, de como não basta não ter jornalistas, mulheres, homens nas redações. Importante, nas esferas onde que decisões estão tomadas, na órgãos de comunicação social, direções de órgãos de comunicação social, não só direções nacionais ou executivas, direções de informações, mas importante ter um equilíbrio em termos de representatividade de homens com mulheres nos órgãos de comunicação social. Bom, se nós vamos rapidamente no panorama de comunicação social na Guiné-Bissau, a mim que se visita algum órgão na Guiné no momento que está liderado por uma mulher. Nunca desconheci, mas esse primeiro ponto de desafios que nós temos na área. De como na Guiné-Bissau, apesar de não ter grandes jornalistas, se não houve pessoas isoladamente, jornalistas isoladamente, não olha como e tem um equilíbrio ou até um pendor maior para a parte de mulheres, de jornalistas proeminentes que não existem na Guiné-Bissau, que estão a exercer, se tem um número significativo de mulheres. Esse é um ganho, mas um ganho que é suficiente. Então, se não tem jornalistas proeminentes, mulheres, um número considerável, para ver que não pode ter aquelas mulheres na liderança órgãos de comunicação social, direções de órgãos de comunicação social. Esse é o primeiro dificuldade, o primeiro desafio. Segundo, como mecanismo para o gênero poder refletir na comunicação e no jornalismo, eu penso como é fundamental jornalistas nessa atividade de buscar, pesquisar, investigar, procurar informações para poder informar sociedade sobre assuntos de interesse nacional, para ser capaz de diversificar fontes de informação. Diversificar fontes de informação significa que? Significa dar voz a homens com mulheres. Porque a sociedade está composta para homens com mulheres. E interesses de homens com mulheres, aquilo é que está refletido na sociedade. Mas, hora que na atividade profissional, de formar e informar cidadãos sobre assuntos de interesse nacional. No fontes está baseada só na homens. Naturalmente que não está a comunicar, não está a aplicar dimensão de gênero na comunicação. Portanto, é fundamental para jornalismo, para jornalista, que me se fazer uma reportagem sensível a gênero, para ser capaz de diversificar fontes. Diversificar fontes, que nesse caso, que significa ter 2, 3, 4, 5, 10, 20 fontes. Não. Diversificação de fontes sensível a gênero. Dá voz a homens com mulheres na cada reportagem que nós fazemos sobre cada assunto específico. E houve um incêndio na Bafatá. O jornalista faz reportagem sobre incêndio. O jornalista tem de ser capaz de dar voz a homens com mulheres na Bafatá para perceber que são perspectivas sobre que incêndio. Como que incêndio afeta homens com mulheres na Bafatá. Como que a longo prazo dificuldades que ela pode ter a homens com mulheres na Bafatá. Apenas um exemplo, entre vários outros que não pude ter. Portanto, pensa como terceiro elemento na minha perspectiva e tem a ver com linguagem. O jornalista deve ser capaz de evitar linguagem sexista nas reportagens. O jornalista tem de ser capaz de evitar estereotipa reportagem. Não tem vários exemplos de que, por exemplo, o mulher dá uma responsabilidade sobre por ser uma escola ou um departamento de Estado ou privado.
de que, infelizmente, fica cedo feliz, fica cedo capaz de dar resultados. Mas aquilo é apenas um minher que está a falhar, só que dezenas ou milhares de homens também estão a falhar no cumprimento de seu mandato, de sua missão. Então, nunca pude pegar um jornalista, aquilo generalizar como se fosse um falhanço coletivo de mulheres. Mas já tem casos desses. E então pega goza, mostra como as mulheres têm capacidade. Né? Portanto, esse de um lado. Do outro lado, não tem casos próprios de violações de direitos de mulheres, por exemplo, abuso sexual ou violência sexual, de que eu percebi linguagem sexista, não é? Que acaba para servir ser segunda violência que a mulher na ser vítima dela. Tanto não estou vendo programas, até nos noticiários, termos, por exemplo, itimagil, não é? Então, quer dizer, que termo tem do ponto de vista informativo para a opinião pública? Que lá tem mais um elemento, né, de que aquele vítima de violência sexual, ou abuso sexual, está sendo vítima de mais outra violência. Então, esses tipos de discursos, né, se não ser capaz de erradicar esses tipos de discursos, não estão sendo capaz de aplicar ou implementar um jornalismo ou uma comunicação com base nos critérios de género. Então, não pensa como para cá vai longe. Para mim, essas três dimensões são fundamentais para não ter um jornalismo ou uma comunicação baseada nos critérios de género, uma comunicação que não reflete, como fala, sociedade, se não parte do pressuposto, não põe na nossa cabeça, de como tudo que não faz. Sociedade guineense, sociedade no mundo em geral, tem só dois sexos, masculino e feminino. Então, esses dois sexos que compõem o mundo e esses dois sexos sem interesses específicos e fazem parte do interesse público. Se não comunica para informar gente sobre assuntos de interesse público, nunca pode fazer uma comunicação sem refletir essa dimensão de gênero, que seja de homens como mulheres. Mas, para acabar, fazer um comentário aqui que o Paula falou a nós mulheres. Eu preciso de atenção sobre um pormenor que é importante, que às vezes há dias a gente chama a atenção a presidente de uma associação na Portugal, que manda um cartaz sobre um debate sobre liderança comunitária feminina na comunidade na Portugal, uma associação de guineenses, que está lá 6 painelistas e um homem que está lá. Chamar a atenção, falar, olha, não achei boa iniciativa, está errado. Não, mas como é que não, a maioria de mulheres que usam lá fala. Assunto de gênero é que assunto de mulheres, é um assunto de interesse público, um assunto de direitos humanos, é um assunto de sociedade. Ora que não reduzir questões de gênero só assunto de mulheres, eles são que têm que debater, nós estamos cometendo um grave erro. Um grave erro para nós estamos a tirá-lo como um assunto de sociedade, que todo mundo deve de contribuir para aquela coisa. Primeiro, nós sabemos mesmo na Bíblia, no Alcorão, dos livros sagrados, contando como mulher sai na costela de homem. O que ela significa? Significa como eles saem de lado a lado. Ninguém está diante de se acompanhar. Bom, se não fazer uma leitura das referências de livros sagrados, notícias no campo formal, na Constituição e outros documentos, que falaram, consagraram o princípio de igualdade, como homem com mulher igual perante a lei. Significa que deveria andar lado a lado. Bom, mas, para ver não culturas, que é um problema exclusivo de Guiné-Bissau, de manga de datas, mulher discriminada. Da se discriminar, o que ela significa que significa sociedade em geral, historicamente, comete um grave erro que inferioriza a mulher e tem uma distância enorme entre homens e mulheres na sociedade. Então, para corrigir aquilo, não can dizer só na mão de mulher. Falam, esse bom assunto, vai resolver. Não, mulheres que têm que lançar para conquistar seus direitos. Bom, o tempo mas homem agora, qual direito que conquista? Não conquista nada e dá oportunidade a se cabeça. Então, discutir assuntos e tem que ser entre homens e mulheres.
E hora que homem na papia questões de igualdade de género, e tem tão importância, papia é que está na definir interesse específico disso. Está na definir assunto de direitos humanos, mas sobretudo de mulher. E tem mais eco, né, de que hora que mulher na falar, para quem que é antigênero, e está parcial como está na definir nesse caso. E mais, a os, fica só os, pronto, nas sociedades em geral, quer ocidentais, no contexto para Cabanta, não tem mulheres que machistas. Mulheres machistas. Mangere. O já exemplo concreto, já não discutir, doutora Carica, de São Contra-Mentira, não debater questões de lei de paridade, lei do cota, lei de paridade. E houve mulheres mangere proeminentes de praça de Bissau que falaram como, peraí, a voz vamos se dar-te favores, vamos se coisas para mim, a não se contra, a mulher tem que conquistar, a não conquista na nega não chega, a mulher tem que conquistar para chegar na patamar. Os privilégios você não criar, não se contra. Mulheres que disse discursos na altura, mulheres proeminentes que chegam a patamares altos na nova administração, com formações mestradas. Esse exemplo só para não só para a boca entender. A minha hora que não fala com uma não também mais para ver essa discriminação que tem, não é como não está inclina mais para mulheres, para como para privilegiar mulheres, uma exigência, para poder ter equilíbrio, para poder ter qualidade. O que tem mulher como mas uma mulher está mais base, é como não está mais inclina para mulher, né? E que é privilégio, não é? Que é para privilegiar. Mas e exigência que não faz. Obrigado. Tem equilíbrio, tem exatamente. Discriminação positiva. Discriminação positiva, assim que termo que eu estou usando, exatamente. Obrigada, doutor Vaca. Não passa no jovem de um ano. Luísa. Muito obrigada. Não fala primeiramente obrigada pela oportunidade de nos aliar para partilhar a mesa junto conosco. E não fala bom dia para os colegas painelistas que estão ali, bom dia para oradores, bom dia participantes do BIMATI e Café Jornalístico. Para começar a fala, me começar com reflexão. Se não fala jornalismo, na sociedade está jogando um espelho. Não está aponta que espelho está segurado para baquim. Se de manga de vias, espelho não está olhando como está na mão de que gente mais privilegiado. Nessa fase não está falando uma visão masculino para ter cá. Não está falando comunicação na perspectiva de gênero, mas está a jubi gente que está deixado para trás e que uma população maioritária. Então para falar sobre mecanismo de inclusão, para falar sobre qualquer mecanismo que pode usar para a promoção de jornalismo na perspectiva de gênero. Então, tem rádios nota e inclusão que tem. Para debates que está promovido para o papel de economia, para o papel de política. E mais está a olhar a figura masculina na papel de que assunto. Mulher está chamado para papel mais de assuntos econômicos, mais de assuntos sentimentais de família, mais assuntos ligados à não vida social ou na violência. Mulher está buscando mais tipos de assuntos, homens mais está chamado para assuntos na matéria de economia e política, sobretudo nos debates que está promovido na rádio. Ora, quando não fala nomes de mulheres representando só homens, não olho que perspectiva de gênero não inclui mulheres, tanto homens, na comunicação, na maneira de papel na sociedade, na maneira de comportar na sociedade. Eu assumo que os colegas que vão papel é bocado, mulheres com homens e com pulo para caminhar junto, não para deixar o outro de lado. Mulheres na procurar ter seu espaço na sociedade, mas como é que não tem? É para trabalhar junto com homens e para acabar deixando um lado de fora, mas na conquista, nos direitos também na base de nos competências, na base de nos esforço. Na redação, se tem mais, na chefia, se tem mais representatividade de mulheres, mas na base de competência, na base de tudo que nós falamos igualdade, de tudo que nós falamos equidade que nós temos na nossa sociedade. Nós também aponta. Na nossa sociedade, a OSCO não tem. Como a mulher está envolvida na órgãos de comunicação social? Mulher está envolvida na órgão de comunicação social, são uma parte menos, como pode falar, uma parte menos apropriada para fazer certos trabalhos. Às vezes, não por período de campanha eleitoral. Ora, como não fazer reportagem no terreno, figura masculina com mais está olha, está punta. Para ver que tem figura feminina tanto na reportagem que está levando dias no terreno. É por isso para ver situações econômicas,
situações econômicas do país, que mangas de mulheres estão lá botar para ser filhos, também problemas fisiológicos de mulher. E é por que falar diretamente de como mulheres que vai fazer trabalho para ver que não poder aguentar tanto sacrifício no terreno, mas essa forma de pensar, que estereótipos que criados à volta de mulher, que está fazendo entender como a mulher que não apropria, para ser apropriado naquele terreno para fazer tal trabalho, homem que mais não necessita, ou um homem que mais está indicado para que assunto. Nós também também, como que nós pensamos ter uma sociedade justa, onde as mulheres tanto como na falar mulher e provenientes e na matéria de economia, mulheres que mais estão trabalhando na sustentar a família na Guiné-Bissau. Nós estamos apontando no jornalismo, será que também mulheres estão na patamar, ou mulheres também, e assunto de notícia na Guiné-Bissau? Não está apontando. Ora, que não me tem que dar, não me tem para ter uma justiça social, não tem que trabalhar com mulheres, tanto com homens, na perspectiva de não comunicações também na rádio. Não estou de boa hora para dar informação, um exemplo. O homem mata-se mulher na tabanca. Ela fala, homem mata-se mulher para ver ciúmes. Simples notícia, assim puro. Mas o bairro vi na perspectiva de gênero, que comunicação castana inclui tanto mulher como homem. Para ver poder conseguir mulher que mata, homem mata-se mulher, então que se você amanhã, homem que não mata, mulher que não mata, se homem. E por ter uma comunicação que eu falei, tem uma vítima de violência, de uma mulher matado, mas tem todo um mecanismo para reforçar um mecanismo de proteção contra a violência baseada no gênero. Libo Castana Jubi só para o lado, mas busca mecanismo para proteger tudo que nos parte, tanto o homem e uma mulher na uma sociedade. Na minha perspectiva, essas coisas que por Jubi, que por fazer um mecanismo para integrar mulheres na comunicação social, tanto o homem, para estar aqui para tamar, de homens que mulher nascer igual, na mesma sociedade. Obrigada. Obrigada. Só antes de passar do Dr. Mandinga, lembra para o Baca, nesse momento não tem nenhum mulher a dirigir um órgão. Recentemente, há uma semana atrás, na televisão. É no mesmo mundo, sim. Sabe? Sim. Ok, e as vai como se lembra, escapamos. Tem ele sim também, okay. Não pincha. Não, ele passa, mas atualmente. Okay. Ele fala atualmente. Okay. Tá bem. Doutor Fernando. Ok. Primeiramente, me saudar tudo que está ali. E para falar um privilégio, não é, partilhar esse espaço que figuras renomadas de nossa praça, que figuras renomadas do nosso país e também figuras que dão contribuição assim memoráveis, sobretudo na área jornalística. E Pangaba mais um bias a Fórum de Paz e a jornalistas que fazem com que esse evento aconteça, para dia de quê? Porque suma que nós sabemos, humanidade, histórias do povo, e está composto a partir de diálogo, a partir de conversa, a partir de espaços de reflexão, que lamentavelmente no país, ao longo de muitos anos, perde que espaço cívico, perde que espaço que gregos está chamando de aerópago. Aerópago e quê? E era que espaço onde que gregos conseguiram erigir grandes pensamentos que nós não temos no mundo. E Guiné-Bissau perde que espaço. Nós estamos a falar ali de questão de gênero, de questão de desigualdade, de injustiça que mulheres estão vivenciando. Não se vê como leis facidas, mas a nós, qualquer instituições que poder, de fato, materializar tudo o que é que não há papel. Pensa tudo o que é que não tem ali e muito importante, que deve traduzir na leis, nas normas, para via de quê? Porque suma que grande filósofo Tomás Hobbes fala, leis, normas sem aplicação e uma lei morta. Não tem mangas de normas, mangas de leis, mangas de política. Se contra o país tem uma estabilidade política, não é, institucional, a nós talvez na outra fase que não está na papel dele em relação a essa temática de gênero. Porque normas tem, leis tem, política tem,
mas e que tem coerção para aplicabilidade de que coisa. Ele comanda não podia papiar, não tem lei, não tem norma, mas tem que ter um império, um Estado que não faz com que coisas vigoram. Portanto, esse é o primeiro aspecto que me salienta. E para falar de como em relação a mecanismos que podem contribuir para a promoção de mulher no mundo artístico, pensa primeiro elemento e fortalecer instância de comunicação e de jornalismo na Guiné-Bissau. Ora, que não fala para fortalecer a instância, o que é que me estou falando? E para criar meios e condições materiais que não podem fazer com que, de fato, sujeitos que estão envolvidos dentro do meio podem ter condições para poder praticar um jornalismo suma que nós estamos no mundo organizado, no países organizados. Portanto, esse fortalecer instância jornalística na Guiné-Bissau está passando necessariamente para criar redes formais e informais, né, de apoio. E redes formais e informais de apoio, o Michi fala de como não tem que ser que não realidade prática. Guiné-Bissau é um país empobrecido, e que é um país pobre, mas um país empobrecido, e para criar instância, e tem que ter condições. Portanto, criar parceria com organizações internacionais, criar parceria com outras instâncias jornalísticas do mundo afora, não é? Fazer lobby para poder ajudar as instâncias, ter capacidade e ter condições para, de fato, poder trabalhar diferentes componentes, mas trabalhar também específico é componente de gênero. E outro aspecto, isso é uma que nós sabemos, nós estamos a falar de igualdade de gênero, não é? Comunicação e jornalismo, a perspectiva de gênero. Portanto, é fundamental desconstruir narrativa. Porque se uma que mangas de pensadores está a falar, a nós é resultado de próprias estruturas que tem no mundo. A partir de leis, normas, histórias, não é? Que escrevido. Portanto, o ser humano é um ser que está a aprender a partir de espaços de socialização, na família, na escola, na igreja e outros espaços, onde não tem bancada e não tem aonde que mundo que está anarquizado, que redes sociais, também que um espaço onde a gente está a aprender. Portanto, é fundamental desconstruir e poder sobre o poder. Porque suma que não se vê, e tem poder sobre e tem poder com. É poder sobre que está tratando de como homens construem o mundo a partir de história. Que história de como sempre Monteador na passa na contínua conta a verdade a partir porque ele que está conta como aqui e Monte e que eles que na Monteado cá tem voz para ver de que é porque Monteador ele poder sobre e suma com homens e poder sobre a grande parte da história que tem invisibiliza a mulher é para ver de que narrativas que construídas, começando desde livros sagrados, não é? Que não se vê como, e tem também linguagens que está subalternizando a mulher. E esta acaba para nortear uma forma de pensar. Até em última instância, homem também é vítima própria de narrativa e de desigualdade. Porque se homem tem consciência de como mulheres no lugar de decisão e ganho próprio para o homem, certamente que não muda essa ideia. Mas de tão amarrado que está sob estrutura mental de como ele é superior, mulher tem esse lugar historicamente reservado e está acabando para ser escravo e está acabando para ser o próprio vítima. Portanto, é preciso fazer trabalho também na órgão de comunicação. Porque alguém fala de quarto poder, mas se uma quem fala já, não está construindo mundo a partir daquilo que não é papel. Mulheres têm micro e têm que desconstruir narrativa para contar também essa história. Não é? Eu pensei que é um caminho que pode ajudar fortemente para permitir mulheres, de fato, terem uma promoção, terem
um lugar de mérito, no lugar de tomada de decisão no espaço de mídia. E alguém falava também de especialidade. Eu pensei esse aspecto de especialidade muito importante, não é? E raro aos olhar mulheres jornalistas na Guiné-Bissau com especialidade, não é? Jornalista investigativo, analista em questões financeiras, econômicas e na desporto também praticamente coisas que raro, diferente do Brasil, né? Que jornalista desportivo na grande mídia mulheres, né? Que destaque, até fala mulher que se de futebol, mas não se vê como mulher sempre por que quer decidir fazer. Portanto, é um aspecto que é importante também na instância jornalística começa a chamar atenção. E um outro aspecto importante que está levado em consideração, mas que é fundamental, que pode ajudar também é a promoção de mulher e é dupla jornada de trabalho na redação. Não pode falar tripla até jornada, né, de trabalho de mulheres na redação. Pensa, órgãos de comunicação têm que ver esse aspecto, não é? E tem que levá-lo em consideração, né, para poder permitir mulheres para ter tempo, não só de cuidar de outros a fazer, de fazer uma formação, de fazer língua, não é? De ficar à toa também, porque mulher tem direito de ficar sem fazer nada, né? Para descansar, portanto, é fundamental. E cria espaço de autorrepresentação, não é? Através de esse, como falava já, contar histórias, cria podcast, onde que não tem sido histórias de sucesso, né? De mulheres em outros espaços de tomada de decisão. Por exemplo, não tem mulheres que destacam, portanto, que elas podem servir de tutores próprios para outros mulheres também. Pensa, é um aspecto que devo levar em consideração, meninas que têm vocação de ser jornalista, para rádios, órgãos de comunicação, queria estágios, né, de tutoria, né? Uma menina, imaginam, acompanhada para Indira, para Mana Paula, Indira Pali, pensa que ela nasceu muito bom para e acompanhar a trajetória de jornalistas grandiosas que nós temos na Guiné-Bissau, e tudo isso acaba para vir ajudar também que menina, que capacidades que adquirir, que experiência dessas, vai poder ter uma ascensão também, uma oportunidade de promoção, não é? Em vez de sempre ficar aqui fazer reportagens de assuntos de pouca relevância. Portanto, esse é o aspecto que pensa poder contribuir para a promoção. Indira, muito obrigada. Não agradecemos sinceramente para tudo esses pressupostos, caminhos que nós vamos buscar para poder efetivamente chegar num porto, para ser do que vozes que não equilibram diálogo. Inhachará, Indira na ficha, por tudo essas vozes. Uma calquibo considerações que eu estou a fazer quanto é a primeira questão. Bom, primeiramente, estou a falar mantenha de paz para tudo painelistas que estão ali. Essa boa disponibilidade de vir juntar com nós a OSPA para papel de questão de género no jornalismo, própria assistência que está ali. E difícil para piano último. Para falar com esse é um tema bastante interessante e contribuições que dado de ali e muito importante. A mim pensa que a única maneira de não fazer com que gênero funcione na jornalismo na Guiné-Bissau e para não reorganizar nas estruturas de trabalho. Porque se não quer reorganizar nas estruturas de trabalho, tudo contribuições que dado ali, a mais que não lei, livros que não lei, ainda que não podia de orientações de gênero, não cana chegando econômico. Não voltar atrás, nós estamos a celebrar 30 anos depois da Conferência de Beijing. Conferência de Beijing, onde se objetivos e dá visibilidade a mulheres, apoia mulheres na luta para a ascensão, apoia mulheres para ser presença na sociedade, ser visível. Mas se não para no Jubi, de Beijing a Os,
nós o menor de ações. Nós o menor de ações como aqui está constituído, nós o menor agendas. Não agendas de trabalho, não está ainda longe daquilo que é preconizado. E mesmo não tem a Associação de Profissionais de Comunicação, que é a AMPROX, que está apoiando mulheres. Se não fazia um balanço de criação de AMPROX para a data presente, não há como vontade de ter, mas ainda falta ainda. Gênero continua a faltar nas agendas de trabalho. Botar de ouvir noticiários de tudo rádios, de tudo aquilo que órgãos que não têm, tanto imprensa escrita, online e mídias tradicionais, que é que está tecido de mulher? Quase nada. E se bem para tecido de mais aspectos pejorativos, na casos de violências que está tratado, suma que livre tratado. Presidente Boubacar disse um linguagem que está usado na manga de situações ora que violência que chocante para nós mulheres próprias. A mim sempre está sentindo que e coisa que está deixando na chão, a boa já um mágoa que burro de violação que botem. Ainda que burro de amparado e está volta desamparado. O tá acabar passedo, o tá acabar sentir inútil enquanto pecador, enquanto um ser social, o tá acabar para catener aquilo que não espera para pensa como a reorganização de ações é fundamental, sensibilização de própria nós jornalistas é importante, porque a nós mulheres próprias está tudo de voz a mulheres. Nunca está tendo iniciativa de buscar histórias de mulheres para ti sim. Mulheres têm manga de problemas que não enfrentam, na todo aspecto. Na todo aspecto, mulheres têm notícia para conta. Na tudo aquilo que é aspecto jornalistas, tanto homens como mulheres, é ter notícias de mulheres para contar, na bem, na mal, e tem para conta. Mas qual que é a prioridade que não está? Botar de ouvir no órgãos tudo, homens mais têm voz do que mulheres. Ora aqui campanha eleitoral, homens com mais está ouvir do que mulheres, mas mulheres com homens estão junto na campanha. Ninguém está tendo que sensibilizar e falar, bom, está ali mulher para também ouvir, para saber qual que influência aqui na ba jogar junto dessa candidatura quanto à questão de saúde, que nós sabemos como é uma questão muito sensível a mulheres. Porque mulher está para ali, mulher está trabalhando mais, hora que filho doença não vai médico. Pode tentar saber que mulher, qual que programa que tem próprio para mulheres, na caso de gênero. Bucatódia quase nada. Buta bem na hora da ações, estou a mulheres, mas ainda falta um certo brilho na parte de mulheres. E que a justificação para falar, não tem na hora da ação 50 homens, 50 mulheres, não. O pode ter 20 homens, buta 10 mulheres. Que 10 mulheres pode fazer influência mais do que 20 homens que tem. Mas que estou olhando. De história de Guiné-Bissau, da 52, 53 anos de independência que não tem, quantas mulheres que dirigem órgão? Depois de Beijing, não teve sorte de ter São Évora na Rádio Nacional, que é o primeiro mulher que dirigiu a Rádio Nacional. Depois são, ele é jornalista. Mas depois é que outros jornalistas que olham, que não dirigem órgão. Não pinta na 50 anos e com ele, sim, o primeiro mulher que não dirige órgão de comunicação. Mas vai apontar aqui mulher, calque e dificuldades que enfrenta para exercer aquele cargo. Porque aquilo coisa de tradição. Nossa sociedade continua a olhar como homem, como mulher, que podia andar lado a lado. E uns têm que estar diante, outros estão atrás. Não é bem. Não, nomeado, pera só, não, pera, dira. Uma parte só. Hoje, na televisão, na 94, a Mica Fernanda, ou 95, não pude, não sou chefe de redação, a minha diretora da antena. Você quer que o homem se fala, como a mãe não cata bicicletinha. Esse que sei como é, mas que não dá o couro, não cata bicicletinha. Imagina, quer dizer que uma boa desculpa para a expressão, para não chegar aqui, para não tirar na calcinha. Mas, entretanto, a nós aqui era o único que se formaram. Bob, não sabíamos da União Soviética. Não, eu por continuar a dizer assim. Esse generalizado. Para olhar como a desconstrução de narrativas é fundamental. Mas aqui está a desconstruir narrativa e a nós. Porque esse que não utiliza instrumento grande de mudança que não tem. Não tem que redefinir formas de trabalhar na redação para não conseguir atingir aquilo que não é. Porque homem e mulher não está condenado no bom sentido para adiantar junto. E que é possível.
órgãos privados, o único que tem é Minjer, diretor, e Pindigiti, que está em Ninjai. Do resto, tudo é homens que está dirigindo. Ora, com homens não dirige, homens está diante. Minjeres que está na redação. Minjeres que está na redação. Qual que influência que está jogando? Manga de Bias está assediado moralmente. Ora, com bem como proposta. A bem apresenta bom, mas se fazer este tal assunto. Manga de Bias. É que está cuidado com ele, está discutido com a proposta. Mas que propostas bom? A mim pensa, tudo é que não discutimos, se reflexo não tem, ora com nós mulheres que estão na redação, não tenta fazer voz ouvido junto de que machos que não tem, para não mudar paradigma. Porque caso contrário, não passa todo o tempo na papel. Política de gênero e política para desenvolvimento. Nunca podia falar de desenvolvimento só com homens, não, e homem com mulher. Cada tem como é que está falando? Cada um tem essa importância, cada um tem essa visão. E visões diferentes que está junto para ter cubali. Então, não desafia mulheres jornalistas, ele olha lá atrás. Não firma para não mudar, porque na comunicação social não tem tarefa importante. Não tem tarefa grande. É possível mudar. Difícil, mas é possível. É possível política de gênero tem espaço no Nordeste, é possível e chega na antena, é possível não influência no irmãos que estão até na última banca de Guiné-Bissau, como assim, homem com mulher não tem direito igual. Lei está falando, então se lei falar, e só para não trabalhar, para de facto ia acontecer na barragem, mas é impossível. Ok, Ndira. Só para falar, para ficar a parte, quando vai para a segunda questão, antes de não passar para a plateia, o Dr. Boubacar falou ali muito bem, como hora que não põe mulher de fora, e mais valia, mais valia sul trabalhar aqui. Então, hora que não põe de fora, buscar na pirre. Então, a menina ali, Luísa, falando de questão de inclusão, né? De participação de mulher, mas na base de competência. Na base que aquilo é fundamental, como o Mandinga também falando, o Dr. Mandinga, de como não tem que fortalecer instâncias jornalísticas, alocando meios e condições de trabalho, mas que é que nós estamos falando também, que é fundamental, e capacitação. Capacitação acima de tudo. Tanto assim que a Amprox é que nós está aposta nela, Associação de Mulheres Profissionais de Comunicação, né? E leva nível de mulheres jornalistas, é por estar na mesmo patamar que se colegas que estão na redação. Recentemente, na quadro de quinzena dos direitos, nós damos formação sobre tratamento de informação sensível ao género, com 25 jornalistas que trabalham na Casa dos Direitos. Então, a nós não continua na perspectiva.